Bom, gente, na aula de hoje eu vou ensinar esse amigurumi de pug, um chaveirinho. Enfim, antes de iniciar o vídeo, eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos de vocês. Isso vai me incentivar muito a trazer mais videoaulas para vocês. E antes de começar a videoaula, eu também peço que qualquer dúvida vocês falem nos comentários, se ficar alguma dúvida, alguma coisa que não ficou claro o suficiente. E também, se vocês tiverem alguma sugestão de videoaulas que vocês querem ver aqui no canal, ou peças, amigurumis que vocês querem ver aqui no canal, chaveiros, vocês podem falar nos comentários. Enfim, é isso. Mais uma vez, deixa o like, compartilhe, curta e se inscreva no canal. É isso, então, é só seguir adiante e a videoaula vai começar. Bom, gente, para começar o trabalho eu vou utilizar essa agulha de 2 milímetros e vou começar a fazer a patinha do nosso pug. Para iniciar aqui o trabalho, eu vou pegar aqui e fazer um anel mágico e aqui dentro eu vou colocar 6 pontinhos. Eu vou colocar aqui 6 pontinhos aqui dentro. Eu vou aqui terminar de colocar os meus. Eu já botei aqui 3 e eu vou colocar mais 3 e volto pra mostrar. Bom, feito aqui os 6 pontos, eu vou pegar e vou puxar aqui pra fechar o anel mágico. E vou pegar e vou colocar agora uma carreira de ponto sobre ponto. Eu vou colocar aqui meu primeiro ponto. Eu vou colocar o marcador. E eu só vou ter essas duas carreiras, que foi essa primeira, que eu fiz agora, iniciar os 6 pontos de anel mágico, e essa daqui, que vai ser uma carreirinha de ponto sobre ponto. E como só são 6 pontos, vai ficar meio emborcado para esse lado aqui, no início. E quando terminar essa carreira, vocês vão desemborcar aqui o trabalho. E conforme vocês forem fazendo, vocês vão arrematando essa ponta de fio aqui que ficou. Que eu já tô arrematando. E ao terminar ele ficou assim, meio emborcado. Eu vou ajeitar ele. Empurrando assim um pouquinho pra dentro. E vou pegar e vou tirar aqui o marcador. E aqui onde tava o fiozinho marcando, eu vou colocar um ponto baixíssimo, dessa forma. E eu vou cortar o fio, deixando um espaço suficiente para fazer a costura. Eu vou cortar mais ou menos aqui, como a peça não vai ser muito grande, só esse tamanho aqui para fazer a costura dar certo. E vou puxar o fio. Vocês também recortam essa sobrinha de fio que ficou aqui pra dentro. E pronto, ficou dessa forma a patinha. E vocês vão fazer mais 3 dessas para formarem as 4. Agora eu vou fazer o focinho do pug. Eu vou utilizar essa agulha de 75 milímetros para começar o trabalho. Eu tô utilizando essa linha marrom da Clara, brilhante. Eu tô usando fio duplo. Se vocês tiverem uma da Anne ou uma da Camila Fashion ou Bella Fashion, também dá certo. Eu tô utilizando essa porque para esse trabalho eu só tenho nessa cor marrom. Só vou ter essa linha aqui nessa cor marrom. E uma amigurumi que não dá certo para esse trabalho, então eu vou utilizar essa mesmo. Para iniciar aqui o trabalho, a gente vai começar com um nozinho mágico, dessa forma, e puxar aqui, para fechar. E para iniciar, a gente vai colocar aqui 2 pontos baixos e uma correntinha. Mais 2 pontos baixos e uma correntinha novamente.
E depois mais 2 pontos baixos aqui dentro e mais uma correntinha. Eu vou aqui puxar o trabalho dessa forma para ir fechando ele. E aqui nesse primeiro ponto que a gente fez, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. E aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo. E vou cortar aqui com espaço suficiente para fazer a costura. Eu cortei cerca de 10 centímetros, mais ou menos, para fazer a costura. E eu fiz exatamente 6 pontos aqui dentro. Cada ponto separado por uma corrente, para ele ficar assim. Nesse formatozinho de triângulo. Para ele ficar nesse formato, que é o formato que eu quero para fazer o focinho do pug. E terminou essa parte. Para fazer a orelhinha do pug, eu vou continuar com essa agulha de 1,75 milímetros e com o fio marrom que eu usei para fazer as outras partes, usando ele em fio duplo. Eu vou pegar e inicialmente eu vou fazer assim, fazer um nozinho mágico novamente aqui e vou subir 2 correntes. Isso contando com essa laçadazinha inicial que eu fiz aqui. Então, já conta como uma corrente. E aqui dentro, eu vou colocar 2 meio pontos altos. Só para mostrar aqui como é que ele faz, é assim. Dá uma laçada, vai aqui dentro, fica 3 laçadas na agulha e tira todas de uma vez. Faz mais uma vez, entra aqui dentro e puxa as 3 laçadas de uma vez. Eu vou fazer uma correntinha e depois vou repetir aqui fazendo mais 3 meio pontos altos. Assim, dando uma laçada e fazendo mais um. E depois, por último, mais um, para completar os 3 desse lado. E vou puxar assim. E assim ficou a nossa orelhinha. Ela ficou assim, dessa forma, com esse formatozinho de triângulo, mas um pouco mais alongado na ponta. Eu vou aqui cortar cerca de uns 10 centímetros para fazer a costura. E vou fazer aqui uma correntinha no final, só para prender e o ponto não soltar. Feito isso aqui, eu puxo e finalizar essa parte. Agora eu vou ensinar a fazer essa manchinha do rosto, do olho do amigurumi. Ela vai servir como suporte para o olho, que eu vou usar uma miçanga bem aqui no meio dele. Não sei se dá pra ver, mas uma miçanga assim. Preta, pequenininha. E vou colocar aqui bem no centro, quando eu terminar. Que essa manchinha vai ser a manchinha do rosto dele. Geralmente, o pug tem... Aquele que a gente vê mais tem essa cor marronzinha e o corpo marrom mais claro. E essa manchinha marrom no focinho e no olho. Aí, vai ficar basicamente assim. Deixa eu pegar aqui pra começar a fazer. Enfim, essa parte dessa manchinha vai ser só uma carreira. Que vai ser... A gente vai dar um nozinho mágico. E ainda utilizando essa agulha de 1,75 milímetros. A gente vai fazer aqui, prender o nozinho mágico. E vai colocar 6 pontinhos aqui dentro. E a nossa carreira vai ser isso. Colocar esses 6 pontos aqui. E terminado. Vocês vão fazer mais outra manchinha dessa pra concluir. E pronto. Aqui, peraí. Já tem 6, eu vou puxar bem aqui. E nesse primeiro pontinho, eu vou colocar um ponto baixíssimo. Após colocar esse ponto baixíssimo, vocês vão cortar aqui. E vão deixar uma linha grande o suficiente para fazer a costura
a costura da manchinha no rosto. Eu vou aqui pegar e cortar. Eu vou deixar cerca de uns 10 centímetros, que pra mim é o suficiente para fazer a costura. Vocês também podem utilizar cola, que também dá certo. E até facilita mais o trabalho. Pronto. Ficou assim, dessa forma. Bom, agora a gente vai fazer o corpinho do pug. Para iniciar ele, eu vou utilizar essa agulha de 2 milímetros e esse fio bege, da mesma cor que eu fiz as patinhas, e também a mesma cor que eu vou fazer a parte do rabinho dele, que eu vou fazer também nessa cor. E para iniciar aqui, a gente vai colocar 6 pontos baixos aqui dentro desse círculo. Colocando 1, 2, 3, e eu vou terminar aqui, fazer os meus 6 e volto já para mostrar. Pronto, feito aqui os 6 pontinhos. Eu já puxei aqui o fio para fechar. E aqui nesse primeiro pontinho que a gente fez, eu vou colocar 2 pontos. Essa próxima carreira aqui vai ser só aumentos. Então, eu vou colocar 2 pontos aqui em cada ponto de base até o final. Vou pegar aqui um marcador para colocar na peça. E colocar nesse primeiro pontinho que a gente fez. Pronto, e repetir aqui. Aqui nesse mesmo ponto eu vou colocar outro ponto de base para fazer aqui o primeiro aumento. E no seguinte eu faço mais um aumento, 2 pontos no próximo ponto de base. E conforme eu for fazendo, eu já vou arrematando aqui esse fio. E eu vou fazendo isso até aqui o final. 2 pontinhos em cada ponto de base, até chegar no final dessa segunda carreira. Eu vou aqui terminar o meu e vou trazer ele pronto para mostrar como ficou. Terminado aqui, a gente vai partir para a nossa terceira carreira. E ela vai ser de 1 ponto e um aumento por toda a volta. Eu vou colocar aqui o marcador. E aqui nesse próximo pontinho eu vou colocar um aumento. E no ponto seguinte eu vou colocar um ponto baixo. E no seguinte eu vou colocar mais um aumento. E eu vou seguir essa sequência de 1 ponto e um aumento por toda a volta até o final. Lembrando, 1 ponto, um aumento, 1 ponto, um aumento até chegar no final. Eu vou aqui terminar o meu e já volto para mostrar como ficou. Pronto, feito aqui a nossa carreirinha de aumento, a nossa terceira carreira. A gente vai partir para a nossa última carreira de aumentos, que vai ser 2 pontos e um aumento por toda a volta. Eu só vou iniciá-la de uma forma diferente. Como vocês podem ver, tá ficando com essas pontas. E geralmente, quando eu vou fazer, sempre faço a última carreira de uma forma diferente para o trabalho ficar mais arredondado. E nesse início aqui, ao invés de fazer 2 pontos e um aumento, eu vou começar primeiro com um ponto aqui e vou colocar o marcador. E no seguinte, ao invés de colocar outro ponto aqui, eu já vou direto pro aumento. Nesse próximo pontinho de base, eu já vou colocar um aumento. E agora, eu vou colocar 2 pontos em cada ponto de base. Um aqui nesse ponto de base e um no próximo. E a partir daqui, a gente vai seguir nossa carreira de 2 pontos e um aumento. Então, no próximo, a gente já tem um aumento. E a diferença aqui dessa parte é que a gente não vai colocar aumento em cima de aumento, para tentar dar uma arredondada no trabalho, ele não ficar com essas pontinhas. E aí, aqui a gente vai colocar agora ponto sobre ponto. Peraí. E a gente vai colocar ponto sobre ponto. E no seguinte, a gente já coloca o aumento. Eu vou fazendo isso até o final. E no final, é para restar um pontinho.
é para restar um ponto, e nesse último ponto a gente coloca um ponto de base. A gente já colocou um aqui no final, ou no início, e vai colocar um no final, para ficar assim, 2 pontos separando 2 aumentos. Eu vou aqui terminar o meu, lembrando, 2 pontos, um aumento, 2 pontos e um aumento, até finalizar. Tá aqui, terminei nossa carreira e deixei esse último ponto, tá aqui. Eu terminei aqui no ponto anterior com 2 pontinhos e vou colocar mais um ponto aqui. E ficou do jeito que eu falei, tipo, um ponto no final e outro no início. E são esses 2 pontos separando 2 aumentos. Aí, terminado aqui, eu já vou partir para nossa próxima carreira. E agora, a gente vai começar a fazer nossas carreiras de repetição. Essa carreira anterior foi a última carreira de aumentos. Então, a gente vai fazer agora carreiras de repetição. E a gente vai fazer no total 8 carreiras de repetição, contando com essa aqui que eu iniciei. E é só ponto sobre ponto, sem aumento e sem nenhuma diminuição durante essas 8 carreiras, para dar altura ao trabalho. E vocês vão assim, fazendo as carreiras até concluir. Tá vendo? Já começou a emborcar um pouquinho o trabalho. Eu vou aqui fazer as minhas 8 carreiras, lembrando, contando com essa primeira de ponto sobre ponto que eu já tô fazendo, são 8 carreiras. Então, eu vou terminar aqui a minha e já volto para mostrar como ficou. Bom, gente, feito aqui as minhas 8 carreiras, eu botei até aqui esse marcador para dar para visualizar as 8. A próxima carreira, ela vai ser uma carreirinha de diminuições. Eu vou colocar 2 pontos e uma diminuição aqui por toda a volta. Vou colocar aqui o primeiro pontinho e botar um marcador. Pronto. Aí, eu já botei aqui o primeiro ponto e vou aqui e coloco mais um, dessa forma. E aqui, no próximo, eu vou colocar a nossa diminuição. Vou pegar essa alcinha desse ponto seguinte e outra alcinha do próximo ponto. Vou puxar e fazer um pontinho de diminuição. E vou aqui no próximo, vou fazer mais 2 pontos. E uma diminuição nos próximos pontinhos. Pegando, lembrando sempre a alcinha da frente do ponto e outra alcinha da frente do próximo ponto, fazendo assim uma diminuição. E 2 pontos nos próximos pontos. E 2. E eu vou seguir assim, essa sequência. Vai ser 2 pontos e uma diminuição, 2 pontos e uma diminuição por toda a volta, até terminar aqui o trabalho. Eu vou aqui terminar essa carreira e volto para mostrar como a gente vai fazer a próxima. Pronto, ficou assim essa carreira e eu já aproveitei para colocar um pouquinho de fibra. E conforme vocês forem fechando o trabalho, vocês vão colocando a fibra no de vocês também, porque senão quando for colocar no final vai ficar bem difícil. Pronto, a próxima carreira aqui vai ser outra carreira de diminuição. Essa carreira de diminuição, a gente vai colocar um ponto e uma diminuição por toda a volta. Eu vou colocar aqui meu primeiro ponto. E botar aqui o marcador. E vou colocar aqui nesses próximos pontinhos de base uma diminuição. Vou pegar aqui a corrente da frente e a corrente da frente do próximo pontinho. Tá aqui as 2 correntinhas na agulha, vou puxar e fechar. Uma diminuição. No próximo ponto, eu vou botar um pontinho de base. E no ponto seguinte, eu vou colocar mais uma diminuição, pegando essa correntinha da frente, mais essa correntinha da frente do próximo ponto. E puxando e fechando. E no próximo, mais um pontinho. E eu vou seguir aqui essa sequência por toda a volta. Um ponto, uma diminuição, um ponto, uma diminuição, até finalizar aqui essa carreira.
Eu vou aqui fazer a minha e trago ela pronta para mostrar como ficou. Bom, terminado aqui essa carreira de um ponto em uma diminuição, a gente vai passar para a próxima carreira. E essa próxima vai ser uma carreira só de diminuições, por toda a volta até o final. A gente vai iniciar aqui fazendo a primeira diminuição. Vai aqui onde tirou o marcador, pegando a correntinha da frente, mais a correntinha da frente do próximo ponto, e puxar e fazer um ponto baixo. Eu vou colocar aqui meu marcador. Na verdade, uma diminuição, não um ponto baixo. E vai no próximo e faz mais uma diminuição. Lembrando, pegando a correntinha da frente, mais a correntinha da frente do próximo. E a gente vai puxar mais uma diminuição. E vai seguir fazendo isso por toda a volta. Vai ser uma diminuição, vai ser diminuições por toda a volta até finalizar aqui o trabalho. Ele já vai fechando e conforme vocês forem fechando de vocês já vão acrescentando a fibra. Eu vou aqui terminar a minha carreira só de diminuições e vou voltar para mostrar como foi que ficou e para mostrar como a gente vai fazer o arremate aqui para fechar quando eu terminar essa carreira. Pronto, eu terminei aqui e vou pegar e vou puxar aqui o fio, que eu já cortei. Vocês podem deixar um fio assim de mais ou menos uns 15 centímetros para fazer a costura, que já é o suficiente. Eu vou tirar aqui o meu marcador para mostrar. Ele ficou assim. E eu vou usar para fechar ele uma agulha de tapeçaria, para fechar e fazer o arremate e fechar aqui esse espacinho que ficou dos pontos. Já coloquei aqui a linha na agulha de tapeçaria pra gente iniciar, fazer a costurinha e fechar aqui. Para iniciar, a gente vai pegar a agulha de tapeçaria aqui por dentro e pegando só essa correntinha de fora. Não pegando assim inteira, como se fosse fazer um ponto, pegando só essa alcinha. E fazendo assim. E vai e pega aqui a próxima alcinha. Fora e pegando a próxima alcinha por dentro. E a gente vai fazer isso aqui até rodear todo, puxar e fechar. Pronto, eu já coloquei aqui no meu último pontinho e também aproveitei e coloquei mais um pouquinho de fibra antes de fechar totalmente. E agora, depois de ter passado por toda essa volta, eu vou puxar para fechar. E ficou assim, fechado. A gente vai pegar e vai fazer assim, em algum pontinho desse, um nozinho para arrematar. Feito aqui nó, eu vou aqui entrar em algum desses pontinhos aqui, sair aqui fora e cortar a nossa linha. E finalizando, ficou assim o corpinho do pug. Bom, para fazer o rabinho do nosso pug, eu vou pegar essa agulha de 2 milímetros e a linha bege e vou fazer assim. É bem simples, a gente só vai fazer, para fazer o rabinho dele, 3 correntes aqui, 1, 2 e 3, e mais uma aqui para dar altura ao trabalho. E vou fazer um ponto em cada pontinho desse, lembrando que essa quarta carreira é só para dar altura. A gente vai pular, ou essa quarta carreira não, essa quarta corrente. A gente vai pular essa corrente que a gente fez, essa quarta, e vai aqui na terceira e vai fazer um pontinho baixo. E no próximo, mais um pontinho baixo. E no próximo, mais um pontinho baixo, assim. E vai cortar o fiozinho, que eu já deixei cortado aqui, como é um trabalho, uma pecinha bem pequena. E vou puxar dessa forma. E ficou assim.
Bom, gente, todas as peças unidas. Eu alfinetei elas já, realmente tá uma confusão aqui de fio, mas eu só alfinetei para mostrar onde posicionar mesmo as peças. Aqui entre as patinhas, ficou aqui embaixo mais ou menos 5 pontos separando as duas patinhas e 2 pontos separando uma patinha de cada uma. 2 pontinhos separando. E aqui, na parte de cima, eu coloquei um pouco abaixo aqui do centro. Eu não botei exatamente muito centralizado aqui, na última carreirinha. E botei assim o focinho em formato de triângulo pra cima. E os olhinhos eu coloquei bem encaixado, então quando for fazer a costura, ela vai ser bem juntinha mesmo. As orelhinhas eu deixei uma cerca aqui de 1 carreira de distância dos olhos, ambas. E ficou 4 pontos separando uma orelha da outra. Elas vão ser costuradas assim, inclinada. E o rabinho dele, eu costurei acima dessa carreirinha aqui inicial que a gente fez. Ele vai ser costurado assim pra cima. Bom, eu vou aqui fazer a minha costura e volto pra mostrar, porque realmente é bem difícil, uma peça muito pequena e tem muito fio. Então, só vai dar pra visualizar melhor a costura quando já tiver feita. Enfim, é isso. Bom, eu terminei o trabalho e ficou assim. O rostinho dele ficou desse jeito assim. Eu costurei aqui o rabinho aqui entre a segunda e a terceira carreira. Eu peguei a segunda carreira toda e costurei ele assim. Dessa forma. As patinhas, daquela forma que eu havia explicado, deixando 2 carreiras, na verdade 2 pontos de distância entre uma e outra, tanto na frente quanto atrás, e 5 pontos de distância entre elas. Deu exatamente assim um dedo de distância entre as da frente e as de trás. E aqui na frente, eu acabei colando essas partes marrons. Eu colei elas, a única coisa que eu fiz costura foi as miçangas para ser os olhinhos. O narizinho dele, que eu costurei com linha preta, que eu fiz assim, dei umas voltinhas com linha preta até ficar a marquinha do nariz. E umas voltinhas com linha rosa, para fazer a boquinha. Ambas as linhas que eu fiz esse bordado foi linha de costura. E eu sugiro fazer com linha de costura, porque se for fazer com a linha de crochê vai ficar bem assim aparente. E esse aqui ficou mais delicado, principalmente por ser uma peça pequena. E a costura dos olhos eu também fiz com uma linha de costura, porque a linha de crochê não iria passar, essa miçanga é muito pequena. A única coisa que eu costurei foi o rabinho, as patinhas e as orelhas dele. Que eu queria esse efeito, que elas ficassem assim. E se colasse não ia dar esse efeito. Então, essa parte aqui eu costurei. E ficou assim, 4 pontos separando daqui. 1, 2, 3 e 4. Separando as orelhas. E aqui entre um olhinho e outro ficou 1 carreira de distância. Para ambos os lados. E eu coloquei aqui a argolinha, como eu disse, são 4 pontos separando. Eu dividi aqui no meio e peguei essa reta aqui e coloquei a argola assim, dessa forma. E ficou a 1 carreira de separação das orelhas, onde eu coloquei a argola. E ficou assim, dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu peço que deixem um like, se inscrevam no canal. Realmente ajuda muito, então, por favor, se inscrevam, dê um like, compartilhe com os amigos. Eu tenho várias ideias e isso me incentivaria muito a trazer mais videoaulas para vocês. Então, se você ficou no vídeo até aqui, então eu agradeço. Eu agradeço, espero que tenham gostado dessa videoaula e até a próxima.